Meu pai, além de advogado, concorria em concurso de retórica, percorreu o Brasil em concursos de retórica, que era uma habilidade, ele também era político, habilidade de se comunicar com o público. Não importa a sua ideia do orçamento, importa que você saiba dizer para o público algumas coisas. Não importa a sua ideia de política, não importa se você tenha lido o Leviatã do Hobbes ou o Príncipe Maquiavel, importa que ao falar você use frases de ampla penetração, de fácil assimilação, emotivas e às vezes apelando, como hoje se apela com frequência, ou à religião, ou à Bíblia, ou ao nome de Jesus, para que a sua mensagem seja revestida de açúcar, como uma pílula amarga precisa ser para que a criança tome aquela pílula. Ou seja, isto é importante. Eu lhe pergunto, vamos pegar uma pauta de esquerda. Das pessoas que estão ao nosso redor aqui em São Paulo, das pessoas deste bairro, quem consideraria que o pronome todes é um obstáculo à sua existência, ao transporte público e ao fato que essa cidade inunda a cada temporal? Nossa, eu tô com todes na cabeça. O efeito prático, eu tenho uma filha de 12 e outra de 10. E elas tiram sarro disso daí. Acham, nossa, cara. Um dos erros dessa cultura woke, exatamente, ela enfatizou coisas que não têm comunicação. Enquanto que a direita, em oposição a essa cultura woke que está em crise, a direita vai pegar apelos a coisas que são irrelevantes. Por exemplo, o problema é o banheiro unissex. Nossa, o governo de esquerda quer implantar o banheiro unissex. Eu disse, como o do avião, aquele que todos pegamos, como o da nossa casa. Eu nunca entrei em um lar que tivesse banheiro por gênero. Também não. Então, os problemas não são estes. Mas quando você os torna e comunica isso, se fulano for eleito, vai obrigar sua filha a entrar num banheiro cheio de marmanjo tarado, que vai. Como este medo é um medo ancestral, primitivo, que meus filhos sejam assediados, que haja pedófilos, que haja violência, ele vai tocar num ponto muito importante que eu entendo. Agora, neutralidade de pronome, herança do latim ou do alemão, onde há um neutro na língua portuguesa, esse não vai... Não vai entrar. Se passou um pouco. Mas é como você disse, essa cultura woke tá num declínio forte lá nos Estados Unidos, principalmente com a eleição do Trump, né? Aí a gente tem visto o Mark Zuckerberg voltando atrás com decisões no Facebook e tudo mais. Eles são comerciantes. Se está vendendo máscara de carnaval na 25, eles vão vender máscara de carnaval. Se está saindo camiseta da seleção brasileira, ele vai fazer isso. Eles são comerciantes. Se a cultura woke vende, ela vendeu. Talvez há uma década, ela vendeu, vende, faz. E se agora voltar à moda qualquer valor, porque o valor ali é tornar tudo mercadoria. Essa é uma profecia do século XIX. Então não é estranho. Estranho seria um comerciante dizer, todo mundo quer máscara de carnaval, porque carnaval é agora, mas eu vou insistir em falar do Natal e o verdadeiro sentido do Natal. Isso seria estranho. E que nem a gente teve aqui o cara com... um terno verde e amarelo na época do Bolsonaro, Luciano Hang, e aí depois quando veio o Lula, o cara de vermelho e tal. E é isso, assim, é o que vende, é grana no fim das contas. Você acha que... Será que vem pro Brasil com força a parada? Porque a ideia do woke aqui, assim... Ela meio que tá perdendo força nos Estados Unidos. Eu gosto da ideia do neutro, sabe? Quando o Elon Musk comprou o X, o argumento dele era que era muito esquerda e os caras ele queria tornar o troço mais neutro e tudo mais. Eu lembro que na época eu gostei. Bom, mas o efeito prático agora é ele forçando todo mundo a ver os próprios tweets dele, né? Então, já não... Já tô em outra vibe. Então, o que eu tava dizendo é que, eu queria que a gente chegasse num ponto, ou pelo menos viver parte da minha vida num ponto mais neutro, sabe? Que tá um tentando matar o outro o tempo inteiro. Então, a internet é muito difícil, com os cancelamentos. Mais até do que uma polarização que marca, por exemplo, a cultura brasileira de forma decidida desde das manifestações de 2013, eu acho que existe uma questão de saber quem vai gerenciar, porque no Congresso não estão em pauta bandeiras políticas, estão em pauta o controle, na pauta está o controle das verbas. Então, o que eu quero é isso, né? O que eu quero é isso. E o dinheiro, como dizia Vespasiano para o seu filho Tito, o dinheiro não fede. É uma velha história romana
que Vespasiano é um imperador muito prático, depois do caos do ano 68 e 69, com 4 imperadores, Vespasiano lançou um imposto sobre as latrinas públicas. Até hoje, inclusive no interior de Minas, alguns banheiros chamam Vespasiano, onde existe esse modelo romano. E Vespasiano lançou um imposto. E seu filho Tito, já criado no bem bom, ao contrário do pai, disse: eu não quero dinheiro que venha de banheiro. E o imperador pegou uma moeda, botou no nariz dele e disse em latim: non olet, não cheira, dinheiro não fede. Se ele vier do banheiro ou do comércio de especiarias... É dinheiro. É dinheiro, então não fede. Ou, na sua versão não latina, né, não há almoço grátis. Essa é bem comum, né? Essa é mais comum. Essa a gente usa aqui no dia a dia também. Não existe almoço grátis. Pois é. Então, aí a gente tem visto também do próprio Elon Musk, tinha um quadro dele ali embaixo, sabe? Mas aí o cara começou a fazer loucuras e tal. E essa viagem que eu te falei, que eu acabei de voltar, eu fui para Polônia e para Amsterdã por causa dos 80 anos do Holocausto, né? Já que a gente falou do Elon Musk, dá pra gente falar também de uma onda esquisita que tem surgido aí com Kanye West. Não sei se tu viu, ele fez o lance lá do Super Bowl, 10 milhões de dólares para vender camisa com a suástica. Né? Então eu tenho trocado ideia com com uns amigos judeus, tal, foi pauta durante essa viagem aí, sobre o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o Kanye West, será que ele sabe de verdade o que é ser nazista? Porque ele é dos alvos, ele é preto, né? E um dos caras me falou assim, cara, não sei, cara, tá com cheiro de que estão botando dinheiro de outros lugares, parece que, puta, não sei, parece tudo meio teoria, mas o que você acha? O que tá acontecendo que os caras estão falando de nazismo de novo? Eu acho que, usando uma frase do Brecht, o teatrólogo alemão, a cadela do fascismo está sempre no cio. As soluções autoritárias, sejam de regimes de extrema-direita e extrema-esquerda, são sempre tentadoras. Elas permanecem. O combate a isso seria uma sociedade plural, de debate plural, mas isso é muito difícil. Entender, por exemplo, que a sua religião, seja ela qual for, proíbe a você de fazer coisa e não a mim. Então, se a sua religião, pegar um exemplo trivial, sua religião proíbe café, Mormons e adventistas não tomam café. Tá. Não é um problema, é liberdade de expressão. Você não consome café, o que hoje em dia é uma medida muito econômica, inclusive dada a disparada do café. A sua religião proíbe café. E você, como crente da sua religião, não toma café. O problema da tentação teocrática é eu querer que o que a minha religião proíbe não seja para você. A mesma questão do casamento de pessoas do mesmo gênero. Eu sou contra o casamento gay. Ok, quando alguém lhe pedir em casamento, recuse. Não posso, eu sou contra. Diga não, é o seu direito. Ninguém é obrigado a casar à força. Mas deixe as pessoas que querem se casar. Essa diferença que pressupõe equilíbrio, racionalidade e capacidade de conviver contraditório, ela está em crise em todos os setores. Ou seja, que a sua opção de vida não afeta a minha dentro do campo da ética e da lei. Não posso ser tolerante com a falta de tolerante, voltamos ao que a gente chama de uma contradição, paradoxo de Popper, não posso ser tolerante com a intolerância, porque ela destrói a tolerância. Mas, tirando isto, se as pessoas estudassem o nazismo por si, aprenderiam que o sistema nazista não prendeu apenas e matou quase 6 milhões de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também comunistas, quem violava as leis de Nuremberg de pureza racial de casamento, mas também prendeu artistas negros que atuavam na viva cultura de jazz que havia na República de Weimar. Então, quando qualquer negro invoca a suástica, ele está ignorando que ele é um alvo e não... Pois é. Não que um loiro de olho azul de origem alemã teria direito a invocá-la, mas é mais contraditório ainda quando você pega, como no Brasil já houve, grupos neonazistas de pessoas que estariam na frente da fila de Auschwitz e não como guardas. É verdade. Isso é muita burrice. É, muita burrice. Agora, que a gente falou de inteligência no começo. Exatamente. Essa incapacidade de ver... Como é que xinga bonito mesmo, você falou? Oligofrênico. Isso. Oligofrenia. Oligo é pouco, por exemplo, oligarquia. Oligospermia, tipo de esterilidade causada pela ausência de espermatozoides. Entendi. Oligo é pouco. Então, essa oligofrenia, essa incapacidade de incluir seu protagonismo, para que os nossos ouvintes possam guardar, trazer seu esfíncter para a reta,
para que eles nunca esqueçam isso, é a capacidade de eu pensar que eu não sou judeu, venho de uma família de origem alemã, mãe luterana, pai católico. Mas uma coisa que atinja um judeu abre um precedente de violência, ou um islâmico, ou um gay, ou um negro, abre um precedente de violência que me atinge também. Se eu agredir os direitos humanos, pelo fato de eu ser humano, tem um momento que se volta contra mim. Então, a minha defesa não é só por cidadania, Carta da ONU, direitos humanos, Constituição, no seu artigo 5º de 88, que dá toda a nossa Bill of Rights, todos os nossos direitos. É o fato de que qualquer violência contra as pessoas me atinge. Então, eu sou, como diz um romano, eu sou humano e tudo que é humano, né, eu não estou alheio ao que é humano. Então, é esta capacidade de abstração que eu preciso adquirir. E ela vem, para mim, ela vem da boa leitura. Não da leitura. Não da leitura. Porque os jovens de hoje leem mais do que qualquer geração e escrevem mais do que qualquer geração, o dia inteiro. É verdade. O dia inteiro. É verdade. Nunca houve jovens que escrevessem tanto como os nossos jovens. Passam o dia respondendo com onomatopeias, e com emojis. E falam sons meio... uma linguagem semita, porque não usam vogais. Então, é uma linguagem, parece, ou árabe, ou ramrico, ou hebraico, ou qualquer outra língua que não use vogais. E eles falam de todo. Eu digo, a capacidade da leitura. Eu tenho um projeto com a Gabriela, que é um clube do livro, que vai para a sua 6ª edição. É um sucesso, porque a gente diz às pessoas e acompanha a beleza da leitura. Se você ler um grande texto, como acabamos de ler com o público, Véspera da Carla Madeira, um grande texto que reflete sobre relações familiares, você sai transformado. Você vai diminuir sua chance de dizer besteira. Não é que as pessoas que leem não dizem besteira. Não é? Grandes pensadores como Heidegger, um gênio da filosofia, teve uma discreta adesão ao nazismo. E sendo que ele era namorado, amante de uma mulher como Hannah Arendt. Então ele teve uma... A inteligência não te afasta da bobagem, mas vai diminuir sua capacidade de adesão fácil. Então, se você tem uma noção sólida de pensamento vinda da leitura, e a leitura é uma disciplina, hoje eu estou convencido, porque eu dizia diferente. Eu dizia assim, tanto faz a leitura. Você pode ler no celular, pode ler no tablet. Hoje eu estou aderindo a alguns especialistas que a leitura que transforma é no livro de papel. Existe uma lógica? Porque assim, eu uso o Kindle. Perfeito. E você é uma boa pessoa, limpinho e honesto. Não, esse não é um problema. Não que eu leia muito, gostaria de ler muito mais, então, mas... Tente fazer a entrevista, você que é uma pessoa pública e tem grande influência, quem já leu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas ou Jerusalém Libertada em um meio eletrônico. Porque acontece que o suporte eletrônico não possibilita muito tempo. Por uma questão de luminosidade, de treino do olhar, de cansaço do olhar. Eu uso todos os recursos. Eu caminho pela manhã escutando audiolivros. Para aproveitar o tempo que eu caminho de manhã. Não é o ideal, mas eu quero aproveitar aquele tempo. Isso é coisa de quem está vivendo em 2025 e não consegue parar, hein, professor? Não consegue parar. Eu tenho a sociedade do cansaço, né, do Byung-Chul Han. Mas a grande questão é, assim, a leitura do texto, ela exige um ritmo e uma velocidade. Vou pegar o exemplo da Finlândia. Em 2000, a Finlândia praticamente aboliu o caderno, introduziu computadores para a alfabetização. Foi o primeiro país em que as crianças passaram a ser alfabetizadas sem lápis, caneta e borracha. Parece foda num primeiro momento. Que ano você falou? 2000. A partir da primeira década do século XXI, Sério? houve a abolição do caderno na Irlanda. Em 2020, ela proibiu computadores nas 9 séries iniciais do ensino fundamental. Ela percebeu 3 coisas. Diminuição média do QI pela primeira vez no pós-Segunda Guerra. As crianças finlandesas eram mais burras que os pais. E a tradição pós-45 é com alimentação e sociedade democrática e aberta, houve um crescimento da inteligência. Entendi. Segunda questão, incapacidade de ler microexpressões faciais. As crianças não conseguem mais negociar. Entendi. Porque a tela vai ficar. E a terceira é que a tela não respeita o ritmo do aprendizado. Você aperta e aparece um texto. Se você tiver que copiá-lo à mão, a sua mão vai desenvolver a motricidade fina, que hoje está em declínio, inclusive entre os nossos
filhos, netos Verdade. e alunos. A capacidade de desenhar a letra faz com que seu cérebro acompanhe em um ritmo mais biológico e humano. A experiência da Finlândia, que é um dos melhores ensinos do mundo, demonstrou que é melhor alfabetizar com lápis, régua, borracha. E assim por diante. Não devemos ser avesso à tecnologia, mas essa tecnologia tem que estar a serviço dessa capacidade que nós temos, por exemplo, de acompanhar o ritmo do cérebro. Dá um outro exemplo. O teclado QWERTY da máquina de escrever foi desenvolvido no século XIX e a máquina de escrever ela coloca em dedos fracos vogais muito usadas como A, S, D, F, G, que até hoje está no nosso computador. Por quê? Porque se estivesse no dedo indicador, que é mais forte, haveria uma velocidade da mão humana que excederia da máquina de escrever. Para os jovens que nos acompanham, máquina de escrever é uma impressora wireless muito antiga que a gente usava. Então, mas não imprimia a figura. Né, e já vinha com o toner. E aí a pessoa tinha que diminuir a força dos dedos porque a capacidade humana era superior à da máquina. Não importa a sua velocidade, sua capacidade hoje é inferior à do computador. Então o que acontece? A máquina excedeu a capacidade humana. E ao exceder a capacidade humana, ela nos faz estar em um ritmo de aprendizado e de velocidade que não é o do cérebro. Resultado, a leitura ficou superficial, a leitura ficou passageira, as pessoas pulam capítulos e, não conhecendo uma palavra, não param para procurar no dicionário. E, graças a isto, há muita leitura em suporte. Essa é uma opinião minha e de algumas pessoas, mas não é um dogma. É claro que a gente pode ser inteligente alfabetizando em computadores, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Nós aprendemos que slow food é melhor que fast food. E nós aprendemos que a leitura em papel, lenta, sistemática, anotando ou numa ficha como eu, ou riscando o livro como minha amiga Gabriela faz, as duas escolas, a correta, que é a minha, e a Bárbara, que risca livros. Destrói o livro. Destrói o livro. Ela acabou de me emprestar um livro e eu tive que passar por cima disso. Não? Então, tem dignidade de comprar um novo pro professor. Não, me emprestou, foi super gentil. Foi Nação Dopamina, que é um livro ótimo. Não? Essa capacidade de ler lentamente é a capacidade do cérebro humano. Então, hoje, eu dizia, há 10 anos eu dizia outra coisa. Inclusive pensando na experiência finlandesa. E você está falando de vamos lá, pessoas que leem pouco, porque você acabou de dizer que faz uso de todos os recursos. Você ouve e tudo mais, mas está acostumado, já fez isso um monte de vezes. Mas é que assim, eu frequento este bordel desde a fundação, desde que a dona do bordel era virgem. Então, eu sou uma pessoa já alfabetizada e já adestrada na leitura. Eu estou falando de pessoas que estão desenvolvendo este hábito. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.